a gente vai tratar hoje de fazer o conteúdo e construir algumas questões para responder, exercício-resposta, tá? E a gente vai tratar basicamente da filtragem renal, como é que o sangue vai chegar num determinado modo microscópico e como é que ele se filtra, né? Como é que são tiradas as toxinas dele, ureia, creatinina, ácidos, e por aí vai, tá? Tudo que for excessivo. Então, basicamente, essa aula vai tratar disso, tá? Então, a artéria renal partiu da artéria aorta, ela tem esses segmentos, são artérias segmentares, tá? E como foi dito, você pode encontrar em alguns outros livros, algumas outras literaturas, algumas variações desses nomes, tá? Mas o mais importante depois é o segmento que entra em artéria interlobar, arqueada, interlobular, aferente, arteríola aferente, aqui já está microscópico, tá? E essa parte arteríola aferente é a entrada no glomérulo, é aferente ao glomérulo, em relação ao glomérulo, tá? As artérias em relação ao coração, elas são eferentes, elas saem do coração. E elas entram em outros lugares. Então, em relação a outros lugares que elas entram, elas se tornam aferentes. E aí vem o glomérulo, por último, estrutura microscópica que, através do processo de osmose, tá, absorve, portanto, o, as moléculas que seriam, vamos dizer assim, menos densas do que o próprio sangue, tá? O sangue tem uma densidade, tem moléculas que possuem um tamanho, um peso molecular, e o que passa de filtragem ali no glomérulo seria só a seleção que seria tóxica ou inutilizável, ou excreções que não vão aí mais servir para o organismo, tá? Depois que o glomérulo faz ali a sua filtragem, a arteríola eferente segue o fluxo. Na sequência do fluxo, o arteríola eferente vai se encontrar com o capilar, tá? No capilar fará suas trocas gasosas, deixará para as células presentes nos locais ali adjacentes a entrega do oxigênio e através da respiração celular vai obter ali no segmento capilar, no retorno pelas veias, vai obter o gás carbônico. Então, o plexo cortical vai fazer o movimento de retorno, veias estelares, veias interlobulares, veias arqueadas, veias interlobares, veias comunicantes, veia renal, aí já está bem macroscópico, visível, e indo para a veia cava, tá? E aí o sangue fez aí seu processo de filtragem num ciclo. Isso foi tudo teórico, e nós temos algumas observações. Então vocês estão vendo aqui de forma macroscópica o adentrar, né, na artéria da artéria aorta para a artéria renal, tanto para um rim como para o outro, tanto do lado direito como esquerdo. E aqui o retorno de veia renal bem visível, indo para a veia cava, tá? Então é um ciclo que se faz, tá bom? Muito bem. Entendido esse ciclo, acho que dá para criar aí alguma questão já. Vamos formular uma questão assim, ó. Como se chama a região composta das entradas da entrada da artéria renal, saída da pelve renal e saída da veia renal? Aí a gente coloca o nome aqui, ó. Seio renal, renal, que é o correto, ou glomérulo. Não vamos errar isso aí depois, hein, galera? Depois vai ter tudo shuffle, só vai ser embaralhado, tá? E aqui, uma peça bem comum de laboratório que a gente encontra pintado. Então tá aqui o hilo renal, tá? A pelve renal com seu ureter, a extensão. Aqui vocês estão vendo a artéria
que adentra, sempre basicamente usa-se a cor vermelha para a artéria, tá? E azul para a veia, beleza? Então aqui você tem o hilo renal aqui, basicamente nessa parte. Lembra da aula anterior? Pirâmides, tá? Outra pirâmide aqui, outra aqui. Não está muito bem visível o cálice aqui. Entrar assim, ó, a gente chama de córtex. E essas estruturas aqui adjacentes à medula. Cada pirâmide é uma medula. Aí é pirâmide, coluna, pirâmide, coluna, pirâmide, coluna. E em torno aqui é córtex. Tá? Vamos puxar aqui uma perguntinha. Das medulas renais, quais são as que conduzem urina através de suas papilas? Tá? Vamos colocar aqui, ó. Colunas renais. Vou colocar aqui também. Cálice. Cálices maiores e menores. Ou por último, pirâmides renais. Obviamente essa aqui, como vocês já lembram da última aula. Já bota a outra aqui. Aqui, partes de vista do rim, a vista anterior, tá? A vista medial, como eu já expliquei o que é medial, que está no meio, e a vista posterior, tá? Aqui, uma espécie de imagem que mostra como é por dentro, tá vendo? Então, a artéria segmentar superior está entrando, a artéria segmentar antero-superior e a segmentar antero-inferior. Então, ela entra na parte superior, antero-superior, tá? Que ela vem para frente superior e para frente inferior. E depois ela tem as suas partes atrás, tá? Que seriam as partes posteriores. Agora que vem a brincadeira, a parte microscópica, tá? Então essa aqui é uma imagem muito conhecida em livros como Sobota, Nether, que vai trabalhar, ó, quando você olha isso aqui, ó, o que você acha que é isso aqui? Conseguiram visualizar que isso aqui é uma pirâmide? Agora voltando, ó. Aquilo lá grandão que vocês estão vendo é isso aqui. Bacana? Olha que bacana. O córtex é a pirâmide. Do que for vermelho, tá vendo? As artérias aí arqueadas, interlobulares, tá? Aqui basicamente também. Tudo que for emaranhado assim, ó, glomérulo, tá? Estruturas glomerulares. E aqui, no caso, estrutura capilar. O que for encapsulado junto com os néfrons, tá? Junto com tubos nefríticos, que for encapsulado junto com o néfron adjacente a néfron, a gente tem ali, portanto, glomérulo. O que tiver fora, a gente tem ali, portanto, encontro capilar, tá? O encontro capilar, como vocês podem ver, ó, ele determina o final da artéria e o que vai começar uma veia. Conseguem perceber isso aqui nesse segmento? Onde vocês estão conseguindo ver e dá para ver bem isso? Às vezes estão vendo por celular. O que vocês acham? Dá para ver bem? Mas o mais interessante é isso, é observar essa estrutura, reconhecer os glomérulos, tá? E reconhecer ali o final arterial ali na troca gasosa para começar ali, final ali formando capilares para começar depois a vênula, tá bom? Muito bem. E aí você tem no meio, isso aqui é muito importante observar, que acho que é a parte mais importante dessa estrutura. Vou colocar aqui um marca-texto, ó. A parte mais importante dessa estrutura é essa aqui no meio. Tá vendo? Uma marcação levinha só para destacar. Que é por onde vem a filtragem total ali que você obtém, ó. Tá vendo? Tudo que é obtido de filtragem cai aqui, ó. Aí faz todo o ciclo, volta e vai cair aqui, ó. Então a gente chama isso de túbulo nefrítico principal, certo? O túbulo nefrítico principal é o que consegue ali fazer a coleta da urina. E na frente aqui vocês já sabem o que tem, né?
Na frente da papila renal, que é na frente da pirâmide, você tem o cálice menor, tá bom? Vou botar uma perguntinha, né? Escolha a alternativa que apresenta a relação entre os cálices. Não, cálice não, vamos pegar aqui. Entre os glomérulos e as arteríolas. Vamos fazer aqui uma relação eferente arterial. Olha só que bacaninha, né? Então tá aí. Aqui, um pouco mais definido, tá? A gente tem a observação de como é que ocorre essa filtragem aí, de uma maneira mais precisa, tá bom? Então vamos lá. Arteríolas glomerulares aferentes é o que está em vermelho. Tá? Então ele tá mostrando aqui o que está em vermelho, aqui, ó, vermelhinho aqui, tá vendo? A aferência no glomérulo, tá? O que está em azul é o segmento proximal do colo do túbulo contorcido, aí, ó, é um túbulo nefrítico que vai fazer a recepção ali por osmose, tá? Então você tem a entrada da artéria, tá? E a saída, beleza? Entrada, saída. O mesmo fenômeno ocorre aqui, ó. Entrada, saída. Basicamente um filtro mesmo, uma camada tecidual capaz de absorver moléculas menos densas que o plasma sanguíneo, tá? O plasma sanguíneo e seus gases, eles têm uma densidade maior, assim como seus sedimentos, assim como, por exemplo, as hemácias, que dão a cor vermelha para o sangue. Então, eles não devem passar, entendem essa ideia? Eles não devem passar por essa filtragem. Glomérulo são as cápsulas, néfron, os segmentos, tá bom? E aqui nós temos a alça do que seria a alça de Heylen, hoje em dia nós chamamos de alça nefrítica. Aí o ramo descendente. O ramo descendente vai sofrer aqui, portanto, um afinamento, tá? Um estreitamento. Concentração maior. Ou seja, do hipotônico para o hipertônico. Fechou? Então isso é osmose. Maior para o menor aqui, é menor para o maior. Beleza? Do hipo para o hiper. Tá. Então quando eu entendo isso, eu vou olhar lá. O que é isso, na verdade? Nós temos aqui o sangue, tá? E ele é menos concentrado nessa região. Ele não vai passar totalmente, ele vai precisar fazer o quê? Absorver. Absorver quem? Absorver ureia, creatinina, ácidos e por aí vai. Ele vai precisar absorver de forma concentrada e bem concentrada aqui, ó. Tá? Então esse é um meio de maior concentração de quê? É um meio de maior concentração de outras substâncias aqui que não fazem parte ou não deveriam ali estar presentes no seu sangue. São substâncias tóxicas. Então, aqui está a maior concentração. Tá? Então, passa do meio de menor concentração para o meio de maior. Aqui, ó, passagem líquida do meio de menor concentração para o maior. Tá? Então, tá aqui. Então, a osmose está feita dessa forma. Meio de menor concentração do que? De ureia, creatinina e substâncias tóxicas. Para onde? Para o meio de maior concentração dessas substâncias. Aqui vai ter um estreitamento. Esse estreitamento basicamente gera uma pressão que vai fazer com que haja a descida, tá? Controlada. Beleza? E depois a distribuição, tá? Fez a curva no ramo, desceu pelo ramo descendente, fez o ramo ascendente, e aí você tem a chegada no túbulo nefrítico principal, que vai levar até a papila aqui da pirâmide renal. Tá bom? Então tem esse fluxo aqui sendo feito. Então o esquema do nefro e túbulo coletor, basicamente esse, tá? E o que é o glomérulo por dentro? Olha como ele é bacana. Tá? Observa que ele é uma cápsula, conhecida como cápsula de Bowman ou cápsula glomerular. Aqui ele visto, ó, basicamente visto em
microscópio, tá? Bacana, né? Muito bem. Aqui, ó, arteríola aferente. O fluxo está indo aqui, ó. Tá? Vou até mudar a cor, vamos colocar vermelho. Então, arteríola aferente, tá? E o fluxo se distribui para as membranas glomerulares aqui, ó. Membranas finas, tá? Capazes de quê? De fazer a absorção só das moléculas menos densas e seus respectivos eletrólitos que vão fazer passagem. Sai bastante sódio, sai. Passa muitas vezes moléculas de cálcio? Passa. Muitas vezes essas junções no estreitamento do néfron, juntamente com sedimentos ali de cálcio, sódio, podem fazer formações arenosas? Podem. E aí que se forma o que a gente chama de nefrolito. Seria o prelúdio do que vai formar depois o cálculo renal urolito, tá bom? Terminou de fazer a filtragem, passou aqui, ó. Agora eu vou. Terminou de fazer a filtragem, passou para lá o que tem que passar, né? Que nesse túbulo proximal aqui é o que vai depois descer para os néfrons. Nós temos aqui então o que, ó? O sangue seguindo filtrado aqui, tá? Então aqui você tem a arteríola eferente, a saída do sangue filtrado, tá? Esse sangue filtrado ele tem o gás dele ainda mantido, que é o oxigênio. Esse sangue vai seguir em direção a quê? Em direção ao capilar para poder entregar o oxigênio ali para o determinado fim. Então, entendido isso, tá? Isso é a parte microscópica. Na semana passada, na aula anterior, passou a parte macroscópica toda. Aqui, gente, é quando você consegue fazer uma dissecação perfeita, tá? Fazer um trabalho anatômico bonito. Olha que lindo que é o negócio, ó. Tá vendo? Ó? Cada pontinho desse aqui, ó. Estão vendo? Glomérulos aí, com suas respectivas cápsulas. Dá para contar? Fica até difícil de contar, né? Isso porque tá vindo de um segmento só, tá? Arterial, um único segmento. Imagina, fora o que está retornando aqui, que é venoso. Imagina se for contar todos. Então são milhares. Você tem milhares desses esquemas de filtragem que vão chegar em todas as suas pirâmides renais, tá? Que vai chegar lá nos túbulos nefríticos principais das pirâmides renais. Portanto, você tem aí uma ampla gama de filtragem microscópica acontecendo no seu rim. Imagina que a máquina de hemodiálise visa imitar esse sistema, tá? Então, um molde de resina da artéria do rim, tá? Então, você tem uma varredura toda aqui, observando a árvore nefrítica. Tudo bem, agora olhando de perto como que é o glomérulo anatômico, tá? Como são os néfrons, os glomérulos e seus vasos adjacentes, aí, tá? Observem que é um complexo bem interessante, né? Bem bacana, tá? Muito bem, ó. 210 vezes foi o aumento para chegar nisso, tá? Então precisou de um microscópio eletrônico para observar. Então isso mostra os glomérulos e as suas artérias associadas. Muito bem, ó. Então de novo, tá? Segmento aferente, pequena estrutura de filtragem aqui bem fininha, tá? A urina passa por aqui e o sangue continua fluindo pela artéria.
A arteríola, observem que ela ainda passa irrigando, tá vendo? Ó? Distribuindo oxigenação pelos vasos. Quando chega no capilar, o capilar define como isso, ó. Finalzinho da arteríola e começo de uma veia. Eles não têm ali exatamente o começo e o fim, então a gente chama de capilar, tá? Nessas posições aqui por todo o seu corpo é onde suas células se nutrem de oxigênio. Aconteceu a troca, aí o sangue venoso segue até ele voltar lá na veia cava, tá bom? Sai na veia renal e veia cava, tá? E o fluxo de urina? E o líquido diurético? O líquido diurético, vou mudar de cor aqui e colocar amarelo. O líquido diurético segue por aqui, ó. Tá vendo? Pelos néfrons, tá? Aí ele vai seguir até a alça de Halen, estreitamento, faz o estreitamento, ele sobe. Então tem a descendência, a ascendência e vai em direção ao túbulo nefrítico principal, caindo lá nas pirâmides renais, nas suas papilas. Esse aqui é o esquema final. Tá vendo aqui, tá? Vou explicar de novo todo o processo. Agora eu vou explicar o micro e o macro, tá bom? Então vamos lá. Arteríola aferente é micro, tá? Ela chega aqui com seu sangue para dentro do glomérulo. Então você tem aqui a cápsula renal, aqui ou cápsula glomerular, tem vários nomes como eu falei, mas enfim, você pode dizer glomérulo que tá certinho, não tem erro, tá bom? Aí você deixa aqui ureia, creatinina e substâncias tóxicas que vão seguir aqui, portanto, pelos túbulos, tá? Esses túbulos nefríticos vai ter uma descendência e depois uma ascendência, bem como um estreitamento, tá? E vai tudo em direção ao túbulo nefrítico principal. O túbulo nefrítico principal leva a urina até a pirâmide renal na sua papila, tá bom? Então aqui, onde que está o túbulo nefrítico principal? Ele passa bem no meio da pirâmide renal aqui, ó. Então quando a gente imaginou isso aumentado, a urina passa do cálice menor. O pessoal que estava na aula anterior lembra o que era o cálice menor. Esse cálicezinho aqui tem um formato de cálice, estão vendo? Tá? Passa dos cálices menores, então você tem um conjunto muitas vezes de 3 cálices menores aqui e um cálice maior aqui bem grandão, tá? Então cálice menor, cálice maior, depois a urina segue para pelve renal é essa curvatura, e aí vai para o ureter, tá vendo? Então desce aqui no ureter. O ureter vai levar essa urina até a bexiga, tá? Da bexiga você vai ter lá a saída da uretra, e aí a uretra feminina tem um comprimento menor do que a masculina, mas da uretra em geral, tanto o masculino como o feminino, vai ser excretado, tá bom? Basicamente esse é o fluxo. E aí o sangue ele vai, do mesmo jeito que ele entrou pelas artérias, ele vai seguir filtrado até chegar no capilar, vai fazer a troca gasosa e depois, por sua vez, ele vai voltar pelo sistema venoso até que ele volte pela veia renal e chegue na veia cava, tá? Todo santo dia você fica fazendo isso, filtrando 180 litros de sangue dos 6, 7 que você tem no seu corpo. Isso passa várias vezes aí nesse processo, nessa máquina renal. E você vai fazendo essa filtragem e gerando cerca de 1,5 litro até alguns casos ali 2 litros de urina, mas a média é 1,5 litro, tá bom? Tá com o nome. Vou colocar aqui, ó. Sistema renal. Save and exit. Ok. Agora eu vou fazer assim, eu vou entrar no meu launch. E o que é que vocês vão fazer? Acompanha comigo. Abre um Google, digita Socrative Student. Assim, ó. Tá vendo? Clicou. Abre aqui, ó. Socrative Student. Acho que é Home. Ou é Login? Acho que é Login. Primeiro item que aparecer. Você tem que cair nessa tela aqui, ó. Room Name é o nome da sala. Então, deixa eu liberar o quiz para vocês entrarem na sala. Daqui a pouco, o que vai acontecer? Vocês vão aparecer com o nome aqui, tá? E vão fazer essa corrida de 10 questões, ok? Room Name. Escreve assim, ó, tudo maiúsculo, Ribeiro 245. Vem nessa tela que você estava.
Ribeiro 245 aí. Coloca join e aí vai aparecer um espaço para você colocar seu nome. Coloca seu nome e você vai aparecer aqui. Entenderam? Vai lá. Vamos, tenta, vai fazendo para ver se aparece. A margem de erro foi mínima. Olhando aqui, tá? Muito bem. Questão que o pessoal teve mais dificuldade, deixa eu ver aqui pelo hall. Acho que foi a quinta, só que para cada um caiu numa ordem, entenderam? Nem todo mundo caiu a quinta no mesmo tempo. É isso que é legal de embaralhar, tá? Então essa aqui foi a que apresentou mais dificuldade, seguido pela terceira aqui, tá? Muito bem, depois a gente trabalha isso em foco. Então, finalizando. Are you sure you wanted to end the current activity? Ok, foi. Opa, apertei exit sem querer, não deixa eu fechar. Aqui. Então aqui tem os resultados, eu não preciso colocar o nome, vocês já sabem, já sabem quanto vocês tirarem e acertaram. Mas aqui, ó, o mínimo foi 60%, tá? E a grande maioria das pessoas acertaram 100%. Eu acho que isso valeu como um termômetro, tá? Do que foi aí a apresentação da aula. Agora vamos corrigir questão a questão para a gente poder fechar. Deixa eu fechar aqui. Ah, eu tenho que ir lá em quizzes. Aí eu tenho que abrir pelo começo aqui, como se eu fosse editar. Então vamos lá, só fazendo a conferência. Número 1, qual o segmento principal sai da artéria aorta e adentra nos rins? Então, a artéria renal, tá? Ele sai da artéria aorta e adentra no rim. Em relação ao segmento final da artéria renal, adentrando e se subdividindo microscopicamente, como chamamos o segmento que adentra no glomérulo? Arteríola aferente, tá? Ela é aferente em relação ao glomérulo, ela entra ao glomérulo. Como se chama a região composta de entrada da artéria renal e saída da pelve renal e saída da veia renal, tá? A gente chama isso de hilo renal, é o conjunto de entradas e saídas ali que você tem da pelve saindo, veia saindo e artéria entrando, tá bom? Hilo renal. Vocês vão ver mais para frente que lá no fígado também tem o hilo hepático, quando a gente for estudar fígado. Das medúlas renais, quais são as que conduzem urina através de suas papilas? Então, as que têm papilas são as pirâmides renais, tá? Escolha a alternativa que apresenta a relação entre os glomérulos e as arteríolas. Letra C, arteríolas aferentes adentram a cápsula glomerular e após a absorção osmótica, seguem o fluxo eferente arterial. Osmose, escolha a alternativa correta sobre a passagem líquida do meio de menor concentração para o meio de maior, do meio hipotônico, portanto, para o hiper, tá? Então, isso aqui é o conceito correto de osmose. Cuidado para não confundir com os outros. Escolha a alternativa correta sobre o fluxo de filtragem glomerular. Letra B aqui, ó, arteriolar aferente, adentro os glomérulos, líquido diurético segue pelos néfrons, aí vai para a parte descendente, ascendente e túbulo principal, que é onde vai chegar a urina lá na papila renal da pirâmide, que vai para o cálice depois renal. Escolha a alternativa correta referente ao fluxo macroscópico, que é o que é visível. Então, o líquido diurético passa pelas papilas para os cálices menores, segue para os maiores, pelve renal, ureter, bexiga e uretra. 10. Quantos litros de sangue os rins filtram em média por dia e quantos litros de urina são gerados? Então, 180 litros de sangue passam ali em fluxo pelos seus rins todos os dias, para gerar em média 1,5 litros de urina. Depende muito de quanta água você bebe? Lógico, depende do que você come? Sim, tá? Teoricamente, em aspectos normais, quais substâncias formam a urina principalmente? Então, bilirrubina, creatinina, ureia e eletrólitos, tá bom? Basicamente. Aqui, ó, fala cálcio e somente eletrólitos como sódio e potássio? Não, então não é só isso. Você tem também creatinina, ureia e alguns ácidos aí, portanto. Fechou? Então, após a correção das questões, vou encerrando a gravação e aí vocês ficam livres para perguntar qualquer outra coisa.